Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso bate-papo semanal sobre o audiovisual nas nossas igrejas, aquele papo muito gostoso que a gente gosta de ter sobre o que nós amamos fazer. Então, toda terça-feira nós estamos aqui sempre com um convidado diferente para ter uma visão diferente daquilo que realmente a gente tem um pouquinho mais a aprender todo dia, toda semana. E eu quero convidar você aí a se inscrever no nosso canal, aciona o sininho para você ser lembrado aí de todas as transmissões, todas as nossas programações e acessa o nosso site também, conexãoav.com. Lá você tem acesso ao programa ao vivo, aos programas gravados. Tá aí o nosso Instagram também, vai lá, se inscreve, tá? Então, se você tem alguma mensagem, alguma crítica, alguma sugestão, quiser sugerir algum convidado, pode mandar pra gente aí e de preferência manda o WhatsApp dele também, tá? Fica mais fácil pra gente, tá? É isso aí, Daniel. É isso aí, Paulão. Hoje nós temos um convidado, como sempre, muito especial. É um privilégio, uma grande honra. Nós temos o pastor Hernandes Dias Lopes, aliás, dois convidados, né? Pastor Hernandes Dias Lopes e também o Jaider, que é o coordenador técnico da LPC. Vamos colocá-los aqui já na nossa roda de conversa? Ok, tá aí. Isso aí, bem-vindos, Jaider, bem-vindo, pastor. Privilégio, Paulo, uma honra pra mim. Uma honra recebê-los aqui. E vai ser um programa especial, porque nós vamos ter aí a opinião de um pastor sobre a importância do audiovisual nas igrejas, né? Porque o Conexão AV é um podcast voltado para o audiovisual das igrejas, não é? Pastor Hernandes, então eu faço a minha primeira pergunta para o senhor e para o Jaide, depois na sequência, né? Qual que é a importância realmente do audiovisual nas igrejas nos dias de hoje, pastor? Bom, eu diria para você que se eu fosse começar o meu ministério hoje, eu estou com 42 anos de pastorado, a primeira área que eu investiria seria nesta área. Eu acho que nós vivemos no melhor dos tempos. Nenhuma geração da história viu o que nós estamos vendo e teve tantas oportunidades como nós temos de usar esses recursos para alargar, ampliar o horizonte e o alcance da nossa voz, a voz do Evangelho. Então é vital, não é apenas importante, é vital. Eu acho que uma igreja na nossa geração que não acordou para essa realidade, não tem investido nesta comunicação audiovisual, na transmissão desta mensagem nas mais diversas plataformas, está cometendo um erro gravíssimo de omissão, porque não está, penso eu, administrando com sabedoria, com eficácia, a mordomia do tempo e a mordomia dos recursos. Se você pode falar para o mundo todo e tem janelas abertas para o mundo todo, é quase um crime você pensar que eu estou falando apenas entre quatro paredes. É vital a importância. E aí, Jaider? Hoje nós estamos, como o pastor falou, a gente está tendo a bênção de ter tantas ferramentas para divulgar o Evangelho, né? A gente tem as mídias sociais, que hoje, para nós, na LPC, é a fonte, né, que jorra ali, né, nas mídias sociais, com muitos programas que nós temos, pelo menos uns 6 programas que nós temos semanais, né? E também na TV. A gente não abandonou a TV, né, ou rádio, né? Nós temos programas de rádio, nós temos programas de televisão, mas as mídias sociais hoje é o caminho mais próximo, né, das pessoas que estão buscando algo que só Jesus pode. É incrível, né, Jade, como as coisas mudaram, né? Porque antigamente as mídias tradicionais, como rádio e televisão, eram as mídias privilegiadas, não é? Hoje em dia as coisas se inverteram completamente. Hoje em dia a internet está gerando muito mais views, muito mais audiência do que as mídias tradicionais, não é? E num mundo também onde a gente é muito imediatista, o nosso tempo é muito corrido, mas nós temos uma ferramenta que eu acho que a gente pode utilizar isso de uma forma muito positiva, que é o chamado celular, né? Então, assim, a gente não precisa ficar esperando entrar no carro para ligar o rádio, chegar em casa para assistir a televisão, mas... Então, a gente tem Parece-me que há um estudo nesse sentido que 70% de tudo que você visualiza hoje, você visualiza no seu smartphone. Então, de fato, hoje, talvez nós somos a geração que não está vendo mais televisão no sentido de TV aberta, por exemplo. Sim. Né?
Então, essa ferramenta é fantástica, porque está na mão. E você tem a escolha, né? O tempo todo você tem escolha. E tem escolha. Os nossos filhos e os nossos netos não assistem à televisão convencional e nem o rádio, né? Ou seja, estão direto no streaming. Eu tenho dito aqui a minha experiência pessoal. Eu tô há 8 para 9 meses sem televisão em casa. Canal nem aberto e nem fechado. Então, assim, no primeiro mês, no segundo mês, meio que aquela dependência. Mas depois que você se acostuma, fala assim, não, eu tenho o poder da escolha, eu posso entrar no YouTube e escolher o que eu quero assistir, eu acho que realmente aí fica... E além do mais, existe um outro elemento que, às vezes, a grande mídia, ela pode ter uma espécie de tendência, ou ideológica, ou partidária, politicamente falando, ou um viés que está induzindo o povo a uma determinada realidade. E se você tem a mídia na mão e você pode olhar diversos canais ao mesmo tempo, comparando um com o outro, isso torna o cidadão mais informado e torna o cidadão mais responsável diante da realidade que ele vive. E estimula ele a pensar também. Estimula ele a pensar. Agora, por que hoje, já que nós temos tantos recursos de acesso, como YouTube, redes sociais e tudo mais, e o custo de produção em termos de equipamento, até com o próprio celular a gente pode produzir, por que nós da igreja não estamos produzindo esse material? Essa é uma grande pergunta. Eu vou dar, como diz o pastor Jeremias, eu vou dar uma martelada, depois o Jair dá outra. Eu creio que, eu tenho falado isso para pastores por onde passo, eu tenho sido um encorajador das igrejas usarem as mídias e investirem nas mídias. E é um fato, muitas igrejas, talvez a maioria ainda, e de pequeno porte, médio porte, grande porte, ainda não acordou para a realidade da importância, da urgência e da eficácia das mídias sociais. Quando é que essa chave vai virar? É quando, primeiramente, o pastor entender que isso é ministério. O pastor entendeu, ele passa essa visão para a sua liderança. A liderança comprou a ideia, vai colocar isso em prática. Para fazer investimento em equipamentos, investimento em pessoas, vai fazer investimento em produção de programas. Sim. Porque às vezes o pastor pensa, eu preguei domingo à noite, ou domingo de manhã e domingo à noite, postei lá, e tá bom, só domingo que vem agora. Não, o consumidor desse conteúdo, ele quer todo dia, ele vai todo dia, como você almoça todo dia, você vai para lá. E cada vez mais segmentado, mais segmentado. Então, se você não produz conteúdo, você vai ficar para trás. Agora, isso dá trabalho, porque é preciso que o pastor comece a trabalhar mais. Sim. A produzir mais. Eu conheço igreja, por exemplo, que o pastor acha que não dá conta de preparar 2 sermões no domingo. E como é que ele vai fazer para preparar conteúdo todo dia? Um por dia, né? Então tem muita gente que não quer abraçar também porque não quer trabalho. E se você não tem trabalho, você não vai alcançar resultado. E muitas vezes, não é, pastor Hernandes, os pastores acham que simplesmente transmitir o culto aos domingos ao vivo pela internet já está fazendo a parte de evangelismo, já está fazendo aí o papel que a igreja tem que fazer. E na realidade, a gente discute bastante isso, né? Na nossa opinião, a transmissão do culto ao vivo pela internet, ela acaba perdendo um pouco essa importância evangelística, porque eu acho que dificilmente um não cristão vai entrar num canal do YouTube de uma igreja ou no site de uma igreja para assistir um culto online. Então, assim, durante a pandemia foi um instrumento fundamental, muito importante, e que hoje em dia parece que a maioria das igrejas tem usado a transmissão ao vivo pela internet para mostrar o que a igreja está fazendo. Um pouco uma autopromoção. De autopromoção, ou seja, olha a estrutura que a minha igreja tem, olha o grupo de louvor, olha a qualidade e essas coisas todas. E na realidade, a gente sabe que o que está provocando as pessoas estão querendo buscar o pregador que mais se encaixa às necessidades dela, e não aquilo que é importante para ela. Não é que é realmente a palavra de Deus. Eu acho, sabe, Daniel, que se a visão for para dentro, a pessoa não entendeu nada.
A igreja que pensa em fazer uma transmissão pensando na sua membresia ou pensando em se autopromover, ela não compreendeu a grande missão. Porque você, ao transmitir um culto ao vivo, você está com as janelas abertas para o mundo. Exatamente. Se a mensagem é relevante, se a mensagem ela tem importância, eu creio que por meio até de pessoas da igreja, falando para os seus amigos, falando para os seus parentes, falando para os seus familiares, ela vai alcançar também pessoas não cristãs nessa transmissão ao vivo. Agora, aquela transmissão ao vivo ela tem uma limitação. Agora, quando você posta uma mensagem dessa no canal do YouTube da igreja, você vai ver que essa mensagem teve 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de visualizações, então você percebeu que aquilo que aconteceu ali naquele momento é apenas o pontapé inicial daquilo que vai crescer como ondas que vão se avolumando e crescendo e mais e mais e mais e mais. É aquilo que o senhor colocou, ou seja, o pastor precisa ter em mente o foco de que isso é um ministério. Exatamente. Então, ou seja, não apenas a mensagem do culto ao vivo, mas produzir e gravar mensagens, fazerem os cortes e começar a divulgar isso pelas mídias sociais, não é? E é uma coisa bonita, eu queria ouvir o Jair daqui a pouquinho. Eu aprendi essa frase e gosto muito dela. Não é uma coisa ou outra, não é esta mídia ou aquela mídia, mas é esta e aquela. Mas, são todas. Sim, é um conjunto. É um conjunto, porque cada mídia tem a sua filosofia. Sim, tem seu público. Tem seu público. Sim. Então eu penso que a igreja não pode pensar só num lado, ela tem que pensar no macro. E não pensar só na igreja como membros presenciais, mas ela tem que pensar também que as pessoas que estão online, elas também são igreja, né? Com certeza. Por isso que seria importante essas igrejas que transmitem o culto ao vivo pela internet, que tenham um pastor o tempo inteiro conectado no chat do YouTube, conversando com as pessoas, pegando pedidos de oração, ou seja, fazendo o trabalho equipe, pastoral. né? Sim, Sim, sim. Não apenas transmitir o culto pela internet, não é, Jaider? Mas é uma coisa que não dá pra gente só, vamos dizer, pensar no lado negativo. Imagine que nós estamos com umas fronteiras todas abertas pra gente. A gente pode fazer os cultos, né? Fazer a transmissão dos cultos, podemos fazer os programas que podem ajudar outras pessoas, como pessoal da terceira idade, crianças, jovens, adolescentes. Isso não tem limite. Fazer um trabalho específico para as crianças, não é? Online. Sim. E nós temos um monte de gente que trabalha com isso, a APEC, o pessoal da APEC, tem da Companhia das Mãos, né? Que eles trabalham bem bacana com as crianças, né? E assim, a gente não pode porque algumas igrejas não fazem, a gente deixar de fazer, né? E nós temos também a LPC, a Luz para o Caminho, que é uma das pioneiras no meio cristão dentro dessa área do audiovisual, não é? Ou seja, de se preparar, de produzir material para serem usados pelas igrejas, não é? Nas igrejas. Sim, não é? Também. E aproveita então, Jaider, fala um pouquinho da LPC pra gente. Evidentemente todo mundo conhece programas como Cada Dia, Verdade e Vida, não é? Sim. Mas fala um pouquinho mais. A Luz para o Caminho, ela nasceu em 76, né? Com o pastor Wilson de Castro Ferreira, né? Que foi o nosso fundador, né? Depois passamos pelo Seu Sino Gama, né? E nesse meio tempo a gente começou com programas de rádio, e só em 85 que a gente começou a fazer produção de vídeo, né? E depois disso a gente começou a ampliar um pouco mais o nosso menu, né, de programas, né? E com um apoio que a Igreja Presbiteriana deu para que a gente fosse elaborando mais, crescendo a grade. Não. Foi uma parceria, né, que teve com a Igreja Presbiteriana,
do programa Verdade e Vida em 2005. 2005. Né? E o primeiro pregador foi o pastor Hernandes, primeiro e único, né? Que está com a gente. Já vai fazer 20 anos. Já há 20 anos. Né? E depois disso a gente começou a trabalhar alguns outros programas com as mídias sociais. Né? Trabalhamos, a maior parte é feita pelo pastor Hernandes, mas temos alguns outros colaboradores. E nós temos a plena clareza, né, de que tudo que nós fazemos lá é para evangelizar, né, o povo. Né? Não, a gente não trabalha para melhorar, vamos dizer assim, a igreja. Né? A gente não quer nada para isso. A gente quer transmitir o Evangelho de Cristo. Acaba sendo uma consequência, né? Sim. E com arte também, né? Porque a gente trabalha profissionalmente, né? Já desde o começo, né? A gente trabalhou profissionalmente e dedicamos muita criatividade, né? Nos programas, e eu sei que isso ajuda bastante também chegar ao público, né? Então, porque a LPC acaba sendo um referencial, um exemplo para as igrejas dentro dessa área do audiovisual, né? Sim. Vocês sempre foram, né? Hoje, o diretor da Luz para o Caminho é o pastor Hernandes Dias Lopes, não é? Sim. Você faz a parte da coordenação técnica da empresa, não é? Sim. E nós estamos com um vídeo que fala um pouco sobre, um vídeo institucional que fala um pouco sobre a LPC, então vamos tocar aí vídeo para a gente poder conhecer melhor a LPC. Não, mas legal, pelo que vocês viram aí, realmente a LPC tem um trabalho muito bacana, um trabalho sério, que na minha visão, eu vejo que muitas vezes falta um pouco de seriedade na hora de a gente produzir um conteúdo quando a gente fala de igrejas, quando a gente estava falando aqui de transmissão de cultos, de a gente produzir. Um ponto que eu vejo também, talvez seja o receio que os pastores, os líderes têm de, vamos dizer assim, colocar a cara para bater. Então, concordo 100% com o pastor que realmente assim, hoje a gente precisa, obrigatório a gente estar utilizando as nossas redes sociais para estar divulgando isso. Mas para isso eu tenho que ter preparo, para isso eu tenho que ter vida, para isso eu tenho que ter o meu dia a dia para eu poder corresponder a tudo isso. Será que isso também não é um pouco de reflexo do que nós estamos vivendo dentro da realidade de igreja, vamos falar em termos de Brasil, porque falta um pouco de realmente, bom, eu vou fazer o meu caminho aqui do jeito que eu quero, não vamos, olha, deixa eu me unir com outra igreja, deixa eu me unir com outro grupo, deixa eu me unir. Talvez a gente esteja vivendo um individualismo muito grande, né? E aí a gente acaba empobrecendo um pouco ou deixando de ganhar qualidade quando a gente soma forças. Eu tenho uma visão um pouco distorcida, mas mais ou menos por aí. Bom, veja bem, você tem a igreja brasileira, já que você citou a igreja brasileira, nós somos uma igreja multiforme. Você tem comunidades com graves deficiências doutrinárias, num evangelho muito antropocêntrico, onde o sucesso de uma igreja não é nem tanto o cuidado espiritual das pessoas, mas o quanto essa igreja consegue arrecadar de recurso financeiro. Então vira uma empresa religiosa. Sim. Onde você não tem uma clareza o que é igreja, o que é propriedade do pastor, vira um império econômico. E nós não concordamos com essa vertente. Segundo lugar, nós temos também, em virtude disso, igrejas pragmáticas, ou seja, eu estou vendo aqui do lado uma igreja crescendo. E aí eu estou aqui e talvez o meu crescimento não seja tão exponencial. Aí eu digo, mas o que ele está fazendo que eu posso fazer também? Eu posso imitar, eu posso aprender com os outros, é claro. Porém, muitas pessoas hoje estão usando técnicas pragmáticas para levar a igreja ao crescimento, ou seja, eu não pergunto é certo, eu pergunto dá certo. Tá. Eu não pergunto é verdade, eu pergunto funciona. Então, quando se negocia a verdade para alcançar resultados, também nós não concordamos com essa vertente.
A igreja precisa ser bíblica, saudável, viva, operosa, cheia do Espírito Santo. Essa igreja, sem abrir mão da verdade, ela pode e deve crescer. Então, esta unidade, ela não pode ser a qualquer preço, a qualquer custo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, numa das suas obras, disse que não há unidade fora da verdade. Agora, o grande problema que você menciona é que mesmo dentro dessa vertente da verdade, há muitas denominações que trabalham só o seu núcleo. Parecem que são ilhas dentro deste grande mar do cristianismo. Isso é ruim demais, porque muitas vezes as igrejas estão gastando energia, brigando umas com as outras, debatendo umas com as outras, e se nós gastamos todo o tempo debatendo a obra, nós não temos tempo para fazer a obra. Exatamente. Então, é hora da gente entender que o reino de Deus é maior que a nossa denominação, o reino de Deus é maior que a nossa igreja local, e ter essa visão de corpo é fundamental. Independente de bandeira, né? Independente de bandeira. Sem abrir mão da verdade. É um ponto muito interessante, porque assim, eu tenho visto muito redes sociais, YouTube, o que mais eu tenho visto ultimamente, quanto mais você assiste, mais aparece em sugestão para você. São pastores criticando o outro, um batendo no outro, não, porque aquele cantor ele age dessa forma, ele fez aquilo, ele vestiu aquela roupa, ele estava daquela forma. Virou entretenimento. Virou entretenimento. E assim, eu entendo que, por exemplo, no Brasil que nós vivemos uma grande cidade, onde tem recursos, onde você tem... Mas eu fico pensando nessas cidades do interior, cidades lá do norte, Amazonas e tudo mais, que, querendo ou não, internet eles têm, né? Então, assim, o que eles estão recebendo? Eles estão recebendo algum conteúdo? Então, muitas vezes, a nossa preocupação aqui também, na parte técnica, é que chegue num local pequeno onde não tem acesso, onde não tem recurso. Me permita, Paulo, dar um pitacozinho aqui. Eu gosto de usar a seguinte expressão: quando a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Porque, usando um texto bíblico da morte na panela, tem muita coisa hoje no mercado religioso que é veneno na panela. Sim. Então, nós não estamos aqui apenas exaltando a ferramenta. Nós estamos entendendo que o importante é a mensagem. A ferramenta é o meio. A ferramenta é o meio. Não é o fim. Não é um fim. Exatamente. Ele é um instrumento. Sim. Né? Então, não importa se eu tenho 1 milhão de acessos nessa mensagem. A pergunta é: essa mensagem é saudável? Ela apresenta o Evangelho? Ela apresenta a verdade de Deus? Ou é um desvio da verdade? Porque nem todo sucesso é um bom sucesso. Adaptamos ele para que realmente uma fórmula... Então, acho que o importante, a primeira coisa, óbvio, isso aqui é básico, é corrigir a rota doutrinária da igreja. Foi o que aconteceu lá nos apóstolos. Quando voltaram da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé deram relatório para a igreja de Antioquia, relataram quantas coisas fizera Deus e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Desceram os membros da seita dos fariseus e disseram o seguinte: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, mas isso não é evangelho. E se acrescentar alguma coisa, a obra de Cristo. Qual foi a atitude da igreja? Não vão fazer a obra missionária mais, até corrigir o problema. Então, corrigida a rota doutrinária da igreja, convocaram um concílio, aí sim vamos voltar à nossa trincheira missionária. Então, a igreja brasileira precisa corrigir sua rota doutrinária. Para não ser um mercado, não ser uma igreja consumista, consumismo, onde eu chego lá e quero o meu produto, mas pregar o evangelho. Se você tem uma mensagem, essa mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo, qual o seu desejo? É que essa mensagem chegue ao mundo todo. Exatamente. Sim. Então, essa é a ferramenta que nós estamos discutindo aqui. Me permita um exemplo, hoje da Igreja de Pinheiros, né, Jair? O Jair acompanha bem, onde eu sou pastor colaborador. Nós alcançamos hoje mais de 100 nações. Hoje estamos legendando sermões em mandarim, em russo, em alemão, em francês, italiano, espanhol, inglês. Porque a igreja quer alcançar mais gente. E a igreja assumiu isso como ministério. Ministério, né? ministério mesmo. Que precisa dedicar tempo. Sem algo em troca, sem view, sem monetização, sem nada Esse disso. é o propósito. Então, o foco e o objetivo É o evangelho. É o segredo.
Eu acho que é isso. O conteúdo saudável, e aí você vai buscar todas as ferramentas para tornar essa mensagem mais ampla e mais célere, mais rápida. O sucesso, ele é a consequência Com certeza. Eu vou citar aqui o pastor Ricardo Mota, um grande amigo meu, que me falou numa conversa que eu tive com ele, e ele falou assim: Daniel, o nosso principal objetivo de vida tem que ser fazer Jesus ser conhecido. É isso aí. Esse é o nosso propósito. É isso aí. Nós estamos aqui para isso, né? E nós estamos vendo aí sinais que cada vez deixam a gente mais certos de que a vinda de Cristo está próxima. Próximo no sentido, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a alguns séculos, mas nós temos a certeza. Exato. E nós temos que usar essa oportunidade que nós temos da tecnologia, da internet, das mídias sociais, para falar sobre o amor de Deus através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Não é, pastor? E eu vejo que a maioria das igrejas parece que estão querendo usar as mídias sociais e a internet para autopromover, para autopromoção. Não é? Me permita aí uma fala. Quando você vai para o sermão profético de Jesus, e no sermão profético de Jesus, 2 perguntas foram feitas para ele que desencadeou o sermão. A primeira pergunta: quando sucederá essas coisas, referindo-se à destruição do templo? Segunda pergunta: que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus começa a mostrar os sinais. Primeiro sinal: engano religioso. Segundo sinal: guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal: terremotos em vários lugares e fomes em vários lugares. Quarto sinal, quinto sinal: a questão da perseguição religiosa. Sexto sinal: o esfriamento da fé, o esfriamento do amor. Último sinal mencionado: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Eu não vejo nenhuma outra forma mais linda e mais extraordinária, factual, presente, para você chegar a todas as nações do que as mídias sociais. Sim, sim. Você já imaginou você estar pregando no seu púlpito e saber que aquela mensagem vai alcançar 100 nações? Sim. Mais de 100 nações? Está chegando no Japão, do outro lado do mundo, ao vivo e depois nas plataformas. Para mim, foi o pisar no acelerador do cumprimento dessa profecia para Jesus voltar. Nós não podemos perder a oportunidade de falar o tempo todo a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus, não é, pastor? Com certeza. A gente tem que aproveitar essas oportunidades que a internet nos possibilita, não é? Com certeza. Então, pelo que eu estou entendendo, então, o nosso percentual de pessoas que estão fazendo com seriedade, com foco, ele vai ser cada vez menor, e essas pessoas cada vez vão ter mais trabalho, é isso? Bom, não sei a visão do Jair, mas deixa eu dar meu pitaco. Eu acredito o seguinte, que eu não sou pessimista não, sabe? Eu sou um incorrigível otimista do reino de Deus. Vou lhe dizer por quê. Há muitas seitas que estão deliberadamente afastadas da verdade. São seitas. Mas dentro do universo evangélico, igrejas de Cristo, que não é seita, tem muitas que têm deficiência doutrinária. Tá. E não por dolo, por falta de conhecimento. Por ignorância. Então, cabe a nós ajudar esses irmãos. E eu tenho convicção disso. Há muitas pessoas que, quando elas são ensinadas, orientadas, elas olham, é isso que eu quero. E se corrigem. E vou corrigir minha rota. E vão corrigir a rota. Tá. Então, também é nosso papel não apenas diagnosticar o problema, mas apontar soluções. Então o pastor está me dizendo que assim, a nossa função é, utilizando essa ferramenta das mídias sociais, da internet, não só o evangelismo, mas também nós precisamos cuidar dos nossos. As duas coisas não podem jamais ser separadas. Tá. Mark Lloyd Jones até inclusive diz o seguinte: todo sermão é um sermão evangelístico. Quando o senhor abriu a Bíblia, pregou a Bíblia, tudo é evangelístico. Tá. Então, ao mesmo tempo que você cuida do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, daqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, esta mesma mensagem alcança os não cristãos, numa visão mais evangelística e missionária. As duas coisas caminham juntas, sempre caminharão juntas. Tá. É como você vai pregar um sermão na igreja, né?
todo sermão que você prega vai alcançar quem? Vai alcançar a igreja e os não cristãos estão lá. Seja ela uma mensagem doutrinária, de consolo, de exortação, ou mais especificamente evangelística, porque aquela que é evangelística também alcança o crente. Sim, né? sim. Então, a mensagem de Deus, ela é para todos. Ela é completa. Completa. Ok. Jader, vamos trazer um pouquinho agora, vamos trazer um pouquinho mais para a questão técnica, assim, sem aprofundar tanto. Mas assim, como é que você está vendo, hoje a gente está vendo de uma forma muito forte chegada de inteligência artificial e tudo mais. Como é que você vê isso sendo utilizado para dentro das nossas igrejas? Como é que a gente pode aproveitar essa ferramenta para que a gente realmente ganhe tempo, ganhe produtividade? Como é que você está enxergando esse cenário que já é realidade? No começo eu fiquei com medo, sabe? Todos nós ficamos. Perdeu o emprego, né? Mas eu tenho usado bastante essa ferramenta, principalmente de textos. Okay. Né? Então eu faço texto, graças a Deus me dá ainda um pouquinho de criatividade ali, mas eu faço o texto e peço para que ela faça a revisão. Eu não preciso passar para ninguém. Em termos de português e tal. Então, ele já limpa para mim, já faz ali essa revisão, né? E aí depois ainda faço a tradução para o inglês, que geralmente a gente manda material para inglês, para os Estados Unidos. Então, desculpa. Então eu vejo que ela, nem tudo, né, é ruim, né? Eu acho que tem muita coisa que vai atrapalhar um pouco a nossa vida, né? Até porque ela está aprendendo muito rápido, né? Mas eu acredito que a gente precisa utilizar vencer esse preconceito. Não sei se eu estou com a visão. Sim, também. Não, me permita. Eu acho que toda ciência é ciência de Deus, porque Deus é o detentor do todo o conhecimento. Então você nunca pode anatematizar uma tecnologia, uma invenção, um avanço científico, seja em que área for da vida. O que nós precisamos ter cuidado é que tudo que é bom pode ser mal usado. Sim, ou bem usado. Tá. Como as mídias sociais, né? Você vê gente usando para as barbaridades. Agora, eu não vou anatematizar as mídias sociais, não, isso aí não presta porque tem muita coisa louca aí, tem muita sujeira. Ok, mas eu posso usar de forma positiva. Então, é assim também com a inteligência artificial, com qualquer outra que vier, porventura, aí no mercado. Vamos olhar tudo, reter o que é bom e tocar o barco. Exatamente. Utilizar toda a tecnologia que a gente pode e tem acesso e aprender cada vez mais cima dela, né? Com ela. Com certeza. Porque assim, eu tenho visto até uma resistência, um certo preconceito em cima de inteligência artificial, em cima de tecnologias, de internet. E isso limita muito o nosso alcance, limita muito o nosso aprendizado e o nosso, até onde nós vamos chegar. Eu vi um exemplo de estava usando um exemplo de inteligência artificial para um pastor. Então ele colocou lá, bom, eu quero falar sobre determinado tema, quero usar referência do pastor A, B, C e D. E a inteligência artificial gerou. Então assim, a gente não pode também começar a utilizar isso para se tornar preguiçoso. Eu acho que esse é o ponto ruim, né? Porque hoje você sabe, por exemplo, tem muita gente que ganha dinheiro, por exemplo, fazendo teses de doutorado. É lamentável, é triste, mas é um fato. Há pessoas que fazem um curso de mestrado, de doutorado, que na hora de escrever a sua tese, ele contrata alguém. Ele paga alguém para... Hoje eu não preciso nem pagar porque tem a inteligência. Então, isso vai gerar, com o tempo, pessoas que querem usar mal, pessoas medíocres. Medíocres, porque eu posso até teclar lá e trazer um sermão maravilhoso. Sim. Mas se aquele sermão não passou por você, não foi fruto da sua pesquisa, do seu estudo, da sua análise, da sua oração, da sua investigação, do seu estudo,
é uma coisa que vai passar por você sem fazer parte da sua vida. Da sua inspiração, Da sua pastor? inspiração, do seu suor. Exatamente. Isso não vai funcionar. Eu vou emendar, às vezes as pessoas me chamam de tradicional demais, de conservador demais, né? Mas eu tenho visto que as igrejas têm investido grandemente em marketing. Vamos fazer espetáculos, os cultos viraram shows, não é? Os encontros de jovens e adolescentes viraram espetáculos, shows, banda e não sei o que tal, e a gente acaba se esquecendo que quem convence é o Espírito Santo, não é o marketing. Não é? Ou seja, às vezes você for sendo... eu sempre penso que o menos é mais. E eu acho que dentro das igrejas deveria ser assim. Ou seja, se você pregar a palavra de Deus, você tem a certeza de que não é você, é o Espírito Santo que vai estar convencendo. Daniel, você está tocando para mim num assunto vital aí, vital. Toda igreja que deixou de crer na eficácia da palavra de Deus, ela vai criar novidades. E novidades, elas vêm, vão e passam. Eu costumo brincar que novidades na igreja é como chiclete. Você bota um chiclete na boca, é docinho, daqui a pouquinho o doce acaba, você começa a mastigar a borracha. Então a pessoa vai ter que sempre inventar uma coisa nova, e a criatividade às vezes vai para tão longe que não tem nada mais a ver com o evangelho. Então as pessoas perguntam: como é que você mantém um jovem na igreja? Como é que uma pessoa fica na igreja? Como é que fecha a porta dos fundos? Porque às vezes a porta da entrada é larga, mas a porta dos fundos também é larga. Entra muita gente, sai muita gente. Eu não tenho dúvidas disso, eu creio piamente nisso. O que mantém uma pessoa na casa de Deus é a sua experiência com Jesus e o ensino relevante, fiel da palavra de Deus. Não tem que reinventar a roda. Onde a palavra de Deus é ensinada com clareza, com fidelidade, no poder do Espírito Santo, não é show, não é pirotecnia, não é teatro, não é dança, não é holofote, é a palavra de Deus. A pessoa que se converte, ela tem fome da palavra, ela quer saber mais, e se a igreja está alimentando essa pessoa, ela vai continuar, concorda, pastor? Com certeza, absolutamente. Mas hoje a gente tem visto um crescimento muito grande das igrejas show, né? Painel de LED, iluminação. As igrejas pintaram as paredes de preto. Luz apagada para o público. Apagaram a luz do público e deixaram só a luz de palco, ou seja, virou um espetáculo, não é? Eu até acredito que isso é perfumaria, isso não é essência. Eu nem vejo a dificuldade, porque a cor da parede é A, B ou C, ou porque tem telão de LED. Eu acho que telão de LED é fantástica. Se bem usado, é fantástico. Sim, fantástico. Nós vivemos num mundo audiovisual. Sim, melhor que a projeção. É o nosso programa aqui. É verdade. O problema não é esse. O que eu estou usando, o problema é quando isso se torna um fim e não um meio. Se torna protagonista, né? Porque quando se torna um fim e não um meio, eu posso entreter as pessoas. Eu posso fazer apresentações incríveis com telão de LED. E vira um show mesmo. Agora, se essa ferramenta é usada para você levar uma mensagem saudável, bíblica, é extraordinário também. Então, eu acho que o ponto não é a tecnologia, o ponto é a teologia. Tá. Se a teologia é boa, a tecnologia é uma ferramenta útil para que essa mensagem se torne mais clara, mais vívida e mais emocionante e tocante ainda. A nossa conversa está excelente, está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Tudo que é bom acaba logo. Eu queria agradecer mais uma vez pastor Hernandes, Jaider, por terem aceitado o nosso convite. É uma honra e um privilégio tê-los conosco aqui. Tá? Eu só quero encerrar dizendo então para os técnicos de audiovisual das igrejas a importância, vocês fazem parte desse ministério. Sim. Não é? Ou seja, vocês estão levando a palavra de Deus, vocês estão sendo instrumentos para levar a palavra de Deus a várias e várias pessoas. Não é? E vamos usar com criatividade, com seriedade, com consciência. Porque muitas vezes o técnico tem aquele peso, né? Se, todo dia chega mais cedo, sai, é o último um dos últimos a deixar a igreja, muitas vezes tem problemas. Daniel, eu aproveitando que o Jaider está aqui com a gente, o Jaider é uma pessoa muito capaz, muito competente nesta área. E Luz para o Caminho tem até dado, né, Jaider, a assessoria a igrejas nesta área. E eu tenho certeza que Luz para o Caminho
essa agência missionária que tem sido uma bênção nas mãos de Deus na produção de tanto conteúdo para as igrejas de língua portuguesa no Brasil e fora do Brasil, podem também contar com Luz para o Caminho. Sim. E como é que eles têm acesso? Qual é o contato para eu estou colocando já o Instagram do pastor Hernandes, tá? Posta do Jaider, porque essa área técnica, o Jaider é a pessoa mais Fala indicada. Da LPC, Jaider. Luz para o Caminho oficial. É o nosso Instagram. Vê se é esse daí, ó. Luz para o Caminho oficial. Isso. Legal. Pastor, uma honra. Privilégio, Paulo. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Por esse período aí, compartilhando toda a tua experiência, todo o teu conhecimento. E esperamos que realmente esse tema seja cada vez mais discutido para que a gente realmente consiga ter melhores resultados. Jaider, cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Tá? E pessoal, até terça-feira que vem, às 8 horas da noite, com mais um convidado para mais um bate-papo aí sobre o audiovisual. Antes de rodar a vinheta, eu só queria realmente agradecer o Jaider, dizer que o Jaider é um dos poucos profissionais que eu conheço, né, que tem o meu grande respeito, porque sempre admirei muito a qualidade das produções da Luz para o Caminho. Então, assim, está sendo uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, viu, Jaider? Muito obrigado. E o pastor Hernandes, o senhor tem todo o meu respeito e minha admiração, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Uma honra para mim estar aqui. Pessoal, terça-feira que vem estaremos de volta com mais um convidado para vocês, tá? Até terça, pessoal. Um abraço.